Bom, irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Amém? Liderança. Um tema muito forte. Um tema extremamente importante para as nossas vidas. Liderança. Antes de lermos, irmãos, eu quero dizer que existem duas lideranças. Amém? Dois tipos de liderança que se manifesta na nossa vida. É a liderança quando nós lideramos com a vontade da carne e quando nós lideramos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos nos identificar qual tipo de líder nós estamos sendo. Amém? Está escrito então no livro de 1 Pedro, capítulo 5, preste muita atenção nesse texto, porque ele vai falar profundamente nas nossas vidas. Está escrito assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Eu vou continuar lendo, mas eu quero dizer para vocês que, embora que estava sendo dada uma instrução para escolher líderes religiosos, nós vamos trazer de forma geral, num todo, para a igreja e para a nossa vida, no nosso dia a dia. Continuando no versículo 2, diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Vou continuar lendo, mas eu quero dizer antes algo para você. Que você comece a se enxergar como líder dentro da sua casa, como líder lá na sua escola, como líder lá no seu trabalho. Continuando, versículo 3: não hajam, está dando muita microfonia, amém? Só um minutinho que a gente está ajustando aqui o som. Eu acho que o outro microfone estava melhor. Esse outro estava melhor. Versículo de número 3. Está com muito eco ainda. 1, 2, som. 1, 2, teste som. 1, 2, som. 1, 2, 1, 2, som. Aí melhorou, tá bom. Tá voltando de novo. Bom, vou continuar lendo aqui, versículo de número 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha que bênção. Da mesma forma, jovens, escutam aí, hein? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos,
Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pastor Juliano pregou essa parte que eu vou ler agora aqui, ó, no dia 13/3/2021, esses dias, está anotado aqui, pastor. Versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo de número 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é muito forte, amém? Querido Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor foi lida, e da mesma forma, Pai, que o Senhor ministrou o meu coração quando estava preparando essa palavra, eu peço ao Senhor que ministre sobre a minha vida e de todos aqueles que estão participando deste culto nessa noite, para que haja, Pai, uma transformação profunda, que haja libertação, cura nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, ter uma vida nova, que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa manifestar o Teu poder através da Tua palavra no coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, como eu quero interagir com vocês que estão assistindo em casa, eu quero que vocês participem com a gente, amém? Manda um joinha aí, fala que você está ouvindo o som, se o som está bom agora, vai participando com a gente. E o tema da nossa noite hoje é: liderança é a arte de influenciar pessoas na busca de objetivos. Olha que importante tem o papel de um líder. E como eu estava dizendo no início, nós vamos dizer sobre os dois tipos de liderança em que nós atuamos muitas vezes. Todos nós atuamos como líder da carne, como líder no espírito. Nós não somos perfeitos. O único perfeito foi Jesus Cristo. Por isso nós precisamos nos policiar. Por isso nós precisamos ter o discernimento da palavra de Deus. Por quê? Quem lidera com a vontade da carne só vai errar, não vai acertar. Mas quem é liderado pelo Espírito de Deus só vai acertar, vai ser abençoado, vai abençoar a vida do próximo. Então nós vivemos numa guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra que nós vamos ter que lidar com ela, é uma guerra diária. É a guerra do cordeiro contra o lobo, é a guerra do justo contra o perverso. Não tem meio termo, ou é sim ou é não, ou é A ou é B, ou é bom ou é ruim. E nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. A função mais difícil na terra é exercer a liderança. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a função mais difícil que nós temos na terra é de exercer a liderança? Por 3 motivos. Primeiro, porque nós vamos ter que enfrentar as guerras diárias, onde a nossa mente tenta de toda forma nos levar sempre para o lado do mal. Você já percebeu que dificilmente ela nos leva a fazer alguma coisa mais positiva, sempre mais negativa? Agora, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, as coisas mudam. Então é uma luta constante para que nós possamos vencer o nosso eu. Escreve aí, eu vou estar acompanhando aqui, escreve assim: eu preciso vencer o meu eu. Você que está acompanhando aí
conosco, escreve aí: preciso vencer o meu eu. Preciso vencer o meu eu. Segunda coisa, você vai exercer liderança sobre quem? Sobre pessoas. E por que que é muito difícil? Porque o papel é difícil, pastor Michael. Porque as pessoas são os seres mais complicados que nós convivemos. Não é difícil? Seja sincero, às vezes é difícil a gente conviver com a gente mesmo, né? A gente levanta mal-humorado, a gente não aguenta a gente, e muitas vezes nós transferimos essa situação ruim nossa para outras pessoas, como outras pessoas também trazem essa situação negativa para nós. Então, ser líder, liderar sobre pessoas é uma responsabilidade muito grande, exige um nível de exigência muito alto. O líder tem que se esforçar muito. Como nós lemos aqui no tema aqui, liderança é a arte do quê? Da gente influenciar as pessoas para ajudá-las a conquistar um objetivo. Então nós temos, escreve aí, responsabilidade e esforço para liderar. Vamos ver se o pessoal está escrevendo. Ó, tem algumas pessoas que estão aqui escrevendo. A Célia, Nídia Alice, a Nídia Alice. Amém, vamos escrevendo aí, vamos fazer essa interação aqui entre nós. E a terceira situação, paciência. Tem que ter paciência, porque você fala uma, você fala duas, você fala três, e muitas vezes a pessoa não assimila. Só que por outro lado, irmãos, nós temos também que, nós que somos liderados, porque uma coisa é certa na nossa vida, em todos os momentos, em alguns você vai ser liderado por alguém, e em alguns momentos você vai ser líder, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Quando você está na roda de seus amigos ali, tem um que começa a liderar a conversa, tem um que começa a influenciar. O líder é esse, é o influenciador. Quando você está lá na empresa conversando com alguém, o teu chefe, ele vem trazer as determinações da empresa, mas às vezes tem um que está ali junto com você, que começa também a influenciar, a liderar a situação. Porém, uma coisa é fato, temos que ter paciência, mas Jesus, em alguns momentos, ele foi muito rígido, ficou irado. Com quem? Com seus discípulos, com aqueles que estavam ao lado dele, andando todos os dias, na qual via ele operar maravilhas e milagres, na qual ele o ensinava. Então o líder tem um papel muito importante. Ele tem que ter paciência, mas ele tem que saber cobrar. Ele tem que ser muitas vezes firme nas suas decisões. O líder que age pela carne, em qualquer segmento, é, primeiro, negligente. O que é negligente? É uma pessoa desorganizada, que não tem muito conhecimento, ele é inseguro, ele não valoriza os outros e não produz muito. Por quem nós estamos sendo influenciados? Por líderes negligentes? Nós seremos aquilo que nós aceitarmos ser, dependendo da influência na qual nós seguiremos. Não tem como.
Isso é fato, não tem como correr. Se você sair lá fora agora e começar a ter uma conversa com uma pessoa, com duas, você vai ver que você já vai começar a ser influenciado de alguma forma. Não tem jeito, toda conversa gera alguma certa influência na nossa vida. Isso é fato. Quero ler, por gentileza, coloca para mim, livro de Romanos 12:11. Romanos 12:11. Está escrito assim. Vou ler numa outra versão. Na versão da minha Bíblia está escrito assim: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Nós não podemos ser negligentes, a palavra de Deus nos ensina. Outra situação, na qual o líder da carne, de qualquer segmento, age. Permissivo. Quem são as pessoas permissivas? São aquelas que deixam as pessoas livres, ela não disciplina, ela não produz mudança. Com isso, ela gera pessoas incapazes. Cuidado com as pessoas que estão te influenciando. Cuidado com as pessoas que estão te liderando. No livro de Provérbios 28:23, está escrito assim: quem repreende o próximo obterá por fim maior favor do que aquele que só sabe bajular. Não podemos ser permissivos. Temos sim que ser rígido, como eu disse anteriormente. Não é só bajular, vamos elogiar, mas vamos corrigir. Quem ama, quem gosta, quem respeita o próximo, ele não só bajula, ele corrige também. O outro, ditador. O ditador, ele é manipulador, ele faz a pessoa de escravo, ele não admite erros, ele sempre está coberto de razão, não aceita de maneira nenhuma ser corrigido, não sabe se comunicar, insensível, rebelde, dominador e acha que manda em todo mundo. Já viu o líder assim? Vamos ler no livro de Provérbios. Provérbios 16:21 diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Não é ditadura, não é imposição. O líder, ele tem que servir. Ele foi feito para servir. Não é para ficar mandando. Se ele quer que alguém faça aquilo que ele está pedindo, ele também tem que saber fazer. Servir a pessoa primeiro. Já o líder que age pelo Espírito em qualquer segmento, ele é amoroso, ele é educado, ele ouve, ele é prudente, ele guia, ele ensina, ele é responsável, ele prepara as pessoas ajudando para o seu crescimento. Um bom líder, ele precisa ser um bom liderado. Para ele ser um bom liderado, ele precisa principalmente seguir quem? O mestre. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Se você não é um bom liderado, precisa mudar, porque você é também um líder. Como eu disse, em alguma situação da sua vida, você também é um líder. Se você não é um bom liderado, você não vai ser um bom líder. E se você não é um bom liderado, que respeita e honra o seu líder, você vai ter liderados que não te honram e também não te respeitam. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantou, ser bom liderado,
vai ter uma boa colheita como líder. É a lei da semeadura. Para liderar é preciso dar exemplo. Sabe por quê? Porque o que você faz fala muito mais alto do que as suas palavras. Sabe quando as pessoas olham para nós e falam assim: puxa vida, eu estou vendo algo diferente em você. Você é diferente. Você não precisa falar. A pessoa, ela olha para você, ela vê nas suas atitudes, ela vê você ali no seu dia a dia, você que trabalha com outras pessoas, eles estão, te observando, e você, está observando ele, não é assim? Quantas vezes você chegou na sua casa do trabalho, da escola, e falou assim: então, lá no meu trabalho aconteceu isso hoje, aquela pessoa fez isso, lá na escola, na faculdade, aconteceu isso, e você às vezes relata para sua esposa, para o seu esposo, ou para os seus pais, para os seus filhos. O que é isso? É um observando o outro. Então, as nossas atitudes falam mais que palavras. Um bom líder não precisa falar que é líder. As suas atitudes o promovem como líder. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque nós influenciamos pessoas para o lado bom como o lado ruim. Tem um rapaz aí, um youtuber, muito conhecido, até esqueci o nome dele. É um que influencia as criançadas aí a fazer um monte de coisa errada, principalmente desobedecer aos pais. Muitas vezes nós caímos na cilada do inimigo. Nós, com uma cegueira espiritual, estamos sendo influenciados a fazer coisas erradas, coisas ruins, e a nossa cegueira não deixa a gente enxergar, e a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo ainda é bom. Lembra que eu falei da guerra diária com a nossa mente? Você faz o que a sua mente está pedindo para você fazer, e muitas vezes ela convence você de que aquilo que está errado está certo. Hoje a doença do século, para quem aí é psicólogo, vai falar melhor do que eu, é a depressão. Por quê? Ela afeta onde? O físico? Sim, mas primeiro ela afeta a mente. Se ela não afetar a mente, ela não afeta o físico. Ela afetou a mente, ela compromete todo o restante do corpo, porque um está ligado ao outro. Nós somos corpo e nós somos espírito. Por isso existe essa guerra entre a carne e o espírito. E como nós vamos fazer para lidar com essa situação? Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que selar nossa mente. Vídeos impróprios, filmes impróprios, mensagens impróprias, tantas coisas impróprias que muitas vezes nós damos aquela escapadinha para a gente olhar, e aquilo contamina, aquilo abre uma brecha, aonde a nossa carne começa a ficar mais forte que o espírito, e no próximo passo, o diabo apresenta um outro manjar, e quando você vai ver, você já está ali degustando, se lambuzando nele. Por quê? Por incrível que pareça, irmãos, para a gente se fortalecer espiritualmente, é muito mais sacrifício, é muito mais difícil do que nós fortalecermos a carne. Porque a nossa carne, ela aceita tudo. O que nós pormos na mesa, para ela tá bom. Mas o nosso espírito, ele não aceita isso. Mas a gente que já conheceu a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós, em muitos momentos, quando fazemos algo de errado, que a nossa carne predomina nas nossas atitudes, o que acontece? Naquele momento, ou passado alguns instantes, ou depois, o Espírito cobra. Lá no seu subconsciente, mostra que você, que eu, que nós estamos errados em fazer certas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas se encantam com o que a liderança oferece.
esquecem que o líder carrega um ônus com ele. Que ônus é esse? Vou falar para vocês uma experiência rápida da minha vida. Antes de eu entrar na política, eu era o Alex Tailândia, de Mogi Guaçu, da mesma forma, jogava futebol, joguei profissional, joguei amador. Depois que eu entrei na política, foi outra visibilidade, principalmente na cidade. Muda, irmãos. Você ganha um lugar de destaque, vem os ônus disso tudo. As pessoas, elas olham para você e você não pode errar. Elas olham para você e se ela errar igual você errou, ela cobra de você, mas não se autocobra para poder corrigir aquilo que ele fez de errado. Então, ser líder é muito bom, mas existe o ônus vamos dizer assim, do cargo. Não é fácil. Resumindo, esses então são os atributos para que nós possamos exercer uma determinada liderança e se tornar um grande líder. Então nós temos que entender que líder não é mandar, líder é servir ao próximo. No texto do livro de Tito, capítulo 1, Paulo, ele escreve uma carta para Tito. Deixa eu até abrir aqui. Tito, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão, Tito, de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava constituir presbítero em cada cidade, como eu instruí. Então Paulo mandou uma carta para ele e falou: olha, você ficou aí em Creta porque nós precisamos que você levante os presbíteros em todas essas cidades. E ele tem que ser marido de uma só mulher. Olha isso que interessante. Os seus filhos não podem estar envolvidos em coisas erradas. Tem que ser um homem honesto, um homem justo, um homem que não seja ganancioso, que pensa no ganho do dinheiro só. Tem que ser pessoas que estão dispostas a servir, estão dispostas a se sacrificar pelo outro, pelo próximo. Então ser líder não é fácil, irmãos. Não é fácil, é muito difícil. Duas coisas importantes que o líder precisa administrar para exercer a sua liderança. A primeira delas, o líder precisa estar preparado para ser criticado. O líder não gosta de ser criticado. Ou melhor, ninguém gosta de ser criticado. Essa é a realidade. Mas nós precisamos entender, nós precisamos receber algumas críticas e saber aproveitar aquilo que é construtivo e aquilo que não é. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, do versículo 1 ao 27, eu vou resumir para vocês. Saul foi quando Saul foi ungido rei por Samuel. Ele saiu para procurar umas jumentas, né? E aí Samuel ali derramou o óleo sobre a cabeça dele e passou para ele. Se você ler, depois leia na sua casa o livro de 1 Samuel capítulo 10 inteirinho. Passou algumas instruções e ele foi cumprindo. Aí diz a palavra de Deus que quando ele virou e deixou Samuel,
Deus transformou o coração de Saul. Tanto é que depois que ele foi fazendo todo o procedimento, Deus foi cumprindo. Nossa, é interessantíssimo, porque Deus fala assim, ó, vai acontecer isso. Ó, você vai encontrar com 3 pessoas, e eles vão te oferecer 2 pães. Uau, e acontece. Quando a gente lê o texto, a gente lê assim tão simples, né? Mas imagina o profeta Samuel passando diversas determinações, e todas elas com mínimos detalhes e acontecendo. Ou seja, Deus cumprindo a palavra dele na vida ali de Saul. Então ele chegou até, resumindo totalmente a história, ele chegou até a sua terra, porque ali Samuel falou, você vai encontrar os profetas descendo do monte, e ali você vai receber a unção do Espírito, você vai profetizar junto com eles, e assim aconteceu. Porém, tinha algumas pessoas que estavam ali, que conhecia, falou, mas aquele lá não é Saul, filho de Quis? Ele está entre os profetas, profetizando. Então, Samuel chamou todo o povo de Israel, reuniu ali, e ali, Saul foi escolhido como rei. E a palavra de Deus, lá no finalzinho, os últimos versículos falam que ali estavam alguns vadios que falavam, esse aí que vai nos livrar, é esse aí que vai ser o nosso rei, é esse aí que vai governar sobre nós, Saul, filho de Quis. Saul ouviu tudo aquilo e ficou quieto, saiu dali calado. Normalmente naquela época, quando eles estavam na presença do rei, no caso dele ali, ungido o rei, eles levavam presentes. Essas pessoas não levou presente. Essas pessoas estavam ali, como diz a palavra, como vadios, criticando. E qual foi a melhor resposta de Saul? Diz a palavra de Deus, ele saiu calado. Vai ter certos momentos, irmãos, da nossa vida como líderes, que pessoas vão criticar o nosso trabalho. Às vezes vão ter razão, às vezes não vão ter razão, porque nós não somos perfeitos. Mas nós vamos ter que sair calados. Nós vamos ter que saber administrar isso aí. Então o líder precisa saber receber a crítica. E a segunda coisa, o líder precisa delegar para ele crescer. Tem líder que ele direciona tudo para ele, ele não passa para os outros. Muitas vezes, não vou passar porque eu não tenho confiança. Mas se você não tem confiança, o maior responsável é você, não é o seu liderado, porque ele está sendo liderado por você. E se você não tem a confiança devida nele, é porque você não está sendo um bom líder na vida dele. Então nós temos que saber delegar funções, como aconteceu também numa certa passagem da Bíblia, que está no livro de Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao 27, quando Jetro, sogro de Moisés, viu ali Moisés atendendo as pessoas que o procuravam para conselho, para decidir algumas coisas, e diz a palavra de Deus que ele ficou de manhã até a tarde, e ali ele estava cansado, esgotado, e aquelas pessoas também estavam, porque eram muitas pessoas para uma pessoa só atender. Então Jetro falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. Jetro, sogro de Moisés, a voz da experiência, o mais velho aconselhando o mais novo. Você precisa escolher, olha para você, homem íntegro, verdadeiro, honesto, para auxiliar você. Deus vai estar com você. Você vai colocar eles líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. As coisas mais fáceis eles vão decidir, e as coisas mais difíceis eles trazem para você, e você ensina a eles a palavra, a lei. E ele aceitou o conselho, Deus estava com ele, e dali para frente as coisas mudaram. O
ministério de Moisés foi crescendo e fortalecendo, porque ele começou a distribuir as funções, porque ele encontrou no meio daquele povo pessoas aptas para fazer esse trabalho, porque ele era um grande líder. Imagina só, irmãos, você vivendo naquela época, vamos criar um cenário, no meio daquele mato, pedras, aquele calor, e você ali, debaixo desse sol, orientando, decidindo, conflitos, tentando resolver um monte de problemas. Aonde eu quero chegar? Moisés só encontrou pessoas ali que podiam fazer o mesmo papel que ele, porque ele fazia. O meu pai, ele tinha um ditado com ele. Nós recebemos heranças, nós aprendemos coisas boas e coisas ruins dos nossos pais. Os nossos filhos também vão aprender com a gente, coisas ruins e coisas boas. Só que entre aprender e praticar são duas coisas diferentes. Eu parei de beber em 1996, porque eu falei, chega, nunca mais coloquei bebida alcoólica. Certa vez o meu pai pegou eu com meu irmão, meu pai fumava. Ele falava, não fuma porque isso aí não presta, é ruim, é vício, acaba com os pulmões, acaba com a sua saúde. Mas ele fumava 2 macinhos daquele por dia, cigarro Continental, lembro até a marca, até hoje, pastor Maio. E eu com meu irmão, um dia caímos na besteira de catar um cigarro escondido. Os muros da nossa casa aqui no Jardim São Pedro, aqui na rua do Poço Santa Terezinha, era muro tudo de manilha. Nós passamos pela manilha, tinha 2 pezão de goiaba do lado, pé de mamão. E a minha mãe tinha costume de plantar bucha e plantar maracujá. Então, o pé de goiaba ficou todo coberto de bucha e do maracujá. São ramas, né? Para quem não conhece. E fez como se fosse uma cabana. Eu e meu irmão entramos lá embaixo com o cigarro, pegamos lá a caixinha de fósforo e começamos a fumar. Não sabia nem fumar direito. Não sabia fumar, na verdade. Só que quem fuma, irmãos, ele sente o cheiro de longe. E bem ao lado da onde era o pé de goiaba, tinha a janela da cozinha, e aqui tinha uma área que meu pai ficava sentado ali, com uns tijolos que nós chamávamos de elemento vazado. Ele fazia uma parede e ficava tudo furado, né? Para entrar ventilação. Quando a gente menos espera, quem chegou lá embaixo do pé de goiaba? O Zé do Pneu. Deu 2 tapas na boca, um na minha boca, do meu irmão, e falou assim, não coloca essa porcaria mais na boca. Eu já falei para vocês, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Esse era o ditado do meu pai. E aí, irmãos, como que nós estamos sendo? Nós estamos agindo dessa forma também? Essa é a forma errada. Moisés provou ali, foi comprovado, ele fazia, por isso ele encontrou líderes dentro do seu campo de liderado que também podiam fazer o que ele fazia, porque ele era um líder exemplo. Nós temos que ser exemplo. O exercício da liderança é um processo e ninguém nunca estará totalmente pronto. Sabe por quê? Porque as coisas se renovam, as coisas vão mudando. Se você esperar estar pronto para ser líder, 100% preparado, você nunca vai ser um líder. Sabe aquela pessoa que você já falou da palavra de Deus, semeou a palavra de Deus, convidou ele para aceitar Jesus, e ele fala assim, olha, primeiro eu preciso parar de beber para me aceitar Jesus. Primeiro eu preciso parar de ver alguns vídeos que eu vejo, preciso parar de fumar para aceitar Jesus. Essa pessoa, se ela esperar isso, ela nunca vai estar preparada para aceitar Jesus. É assim a liderança. A liderança é um desafio.
principal de tudo na liderança é você ter amor e respeito pelas pessoas. E querer ajudar as pessoas a conquistar os seus objetivos, como eu disse no tema da mensagem. Esse é o principal. Precisamos ser bons líderes, comprometidos. Então até aqui, meus irmãos, nós passamos a receita, certo? Toda fórmula tem uma receita, amém? As mulheres aí que estão em casa, que fazem bolo, né? Elas sabem muito bem disso. E toda fórmula, ela tem a sua receita, que são os ingredientes, amém? Mas depois tem o modo de fazer. Adianta eu ter a receita do ovo, da farinha, do fermento, e eu não sei a quantidade que eu vou colocar? Vai dar errado. Se põe muito fermento, a hora que você olha no forno, transbordou da forma. Tem os marinheiros de primeira viagem aí que já fez isso, hein? E se você não coloca, o abençoado fica duro que não é uma pedra. Não é? Não cresce. Fica achatado, firme, rígido. E aí das dentaduras, né? E os dentes, né? Tá, quebra, gruda e sai. Lembrei até de um fato interessante. Um amigo nosso, uma vez ele estava jogando futebol. Aí eu fiz o gol, ele veio comemorar comigo. Assim, ele pulou em cima da minha costa. Daqui a pouco caiu a dentadura dele. Ele catou a dentadura com a mão, assim, cheio de grama, enfiou na boca e estava comemorando. Se a gente não seguir a receita e o modo de fazer, a dentadura vai quebrar, vai cair. Então agora eu quero que vocês prestem muita atenção, irmãos, porque nós chegamos a uma parte muito importante. Nós precisamos nos libertar dessas coisas para as coisas começarem a fluir. Se nós não nos libertarmos, se nós não começarmos a fazer, nós vamos continuar nessa situação que nós estamos vivendo. Nada vai mudar. A receita está aí, mas o modo de fazer depende de cada um de nós. Cada um de nós. Diga assim: eu vou conseguir. Escreve aí, irmãos. Vamos ver aqui se os irmãos estão comunicando com a gente aqui. Eu saiu fora aqui. Vamos entrar de novo. Só um minutinho. E já tô junto. Escreve aí, ó. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E você vai conseguir, sim ou não? Nós vamos conseguir. Nós precisamos conseguir. Nós precisamos, é uma necessidade. Então, por a gente não entender qual é o nosso posicionamento, quais são as nossas ações, a nossa vida ela está desgovernada e desorganizada. Mas agora que nós estamos aprendendo, eu quero que a partir desse momento você comece a fazer um filtro aí, começa a filtrar, para ver em que situação que você está, porque no final você vai fazer aí um procedimento na qual você vai conseguir. Você vai colocar o modo de fazer em prática e você vai fazer. Segunda coisa, nós precisamos enfrentar então as guerras diárias entre a carne e o espírito. Hoje na sua vida, quem está vencendo? É a carne ou é o espírito? Como que está a nossa vida? Vai fazendo análise. As nossas ações são as respostas se estamos agindo com da carne ou do espírito. Então, a partir do momento em que nós fizermos qualquer coisa, não precisa ninguém falar para você. As suas atitudes, as suas ações, as nossas ações vão demonstrar se eu estou no modo carne ou no modo espírito. Simples assim. Outro ponto. O líder serve os outros. Está escrito lá em Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Lucas 6,31.
Irmãos, a realidade é que em todos os lugares, há uma necessidade grande de líderes de Deus, líderes guiados pelo Espírito, em todas as áreas da sociedade, em todas, sem exceção, na igreja, na escola, na empresa, em todos os lugares, há uma necessidade de líderes que lideram com a cobertura do Espírito Santo. Em Provérbios 29:2 diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o que acontece? O povo geme. E aqui ele não estava falando só de governo, de política, ele estava falando de liderança, de líderes, de pessoas, em todas as camadas, em todas as esferas, em todos os lugares da sociedade. Um pai que não governa bem a família, sabe que o resultado não vai ser bom. Um administrador que não faz uma boa administração na sua empresa, e não é só financeira não, é a pessoal. Eu acabei de dizer anteriormente que ser líder não é fácil, porque um dos motivos é lidar com pessoas, e hoje as empresas têm uma grande dificuldade, e as empresas que mais prosperam são as empresas que investem em quem? No funcionário. Você viu como as coisas estão? Antigamente se investia muito em tecnologia e deixava o funcionário do lado. Hoje não. Cuida da saúde mental do funcionário, dá treinamento e dá a ferramenta. A empresa está saudável, o funcionário está saudável, tem prazer em trabalhar, tem prazer em ir lá buscar o sustento para a sua família. Tudo isso vai acontecer, irmãos, se nós tivermos atitude. Sabe por quê? Porque não é a parede dessa igreja, não é a parede da empresa que eu trabalho, não é a rua aonde eu ando que vai mudar essa situação. São pessoas que mudam. Sou eu, é você, somos nós que mudamos. Parede, rua, matéria, tribuna, madeira, não tem vida, não transforma, não muda. Quem muda somos nós. Se as nossas atitudes continuarem as mesmas, nós não iremos fazer nada, a não ser continuar uma vida fracassada. Isso é muito forte, é muito pesado. Nós precisamos assimilar essas coisas e colocá-las em prática. Diz a palavra de Deus em Tiago 3, 11 e 12, que de uma mesma fonte não jorra água doce e salgada. Qual é a água que está jorrando da nossa fonte? Qual é a água? Outra coisa importante, preste bem atenção, aqui na terra, ouça bem isso, preste bem atenção, você que está nos acompanhando em casa, aqui na terra, só tem uma pessoa que conhece os seus pensamentos. Só tem uma pessoa que conhece 100% as suas ações. Essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? É que muitas vezes mesmo, pastor Maico, eu conhecendo
das minhas ações, conhecendo os meus pensamentos, eu não consigo dominar esse pensamento, essa atitude, essa ação ruim, negativa. Eu consigo me prejudicar. E mais do que isso, eu trago uma consequência muito grande para aqueles que convivem comigo. A única pessoa que te conhece de verdade é você. Aqui na terra, 100%, nós sabemos que Deus, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece, mas fisicamente a única pessoa sou eu, é você. Cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, é você. Não adianta, você está casado 40, 50, 60 anos, você não conhece a pessoa que está do seu lado, convivendo com você, você não consegue saber o que ela está pensando, você não sabe, muitas vezes, o que ela está fazendo. Eu vi um vídeo essa semana, em que um marido desconfiado da esposa, quase 20 e poucos anos de casado, falou: minha esposa está me traindo. Ele tinha um drone, e a hora que a esposa saiu, ele, o drone, acompanhou nos Estados Unidos, a reportagem está lá, ó. Aí a esposa desce do carro num estacionamento, assim, num estacionamento meio que abandonado. Ela tira o laço do cabelo, dá aquela chacoalhada, dá uma escovada, debruça na porta do carro do camarada e começa a beijar o rapaz. Ele não acreditou que aquilo estava acontecendo. Ela chegou em casa como se não tivesse acontecido nada. Ele segurou por 2 dias aquela informação, até que ele disse que ele chegou nela para conversar com ela, e em momento algum ela falou assim: não era eu não fiz isso. Ela começou a chorar. E aí ele falou assim: ó, não dá mais para a gente ficar junto, 2 filhos, e ele preocupado no impacto que isso ia trazer para os filhos. E aí ele falou assim: olha, não dá mais, você precisa ir embora. Ela pegou as coisas dela e foi embora para a casa dos pais. Passou-se ali 1 mês, 2 meses, ele não aguentou, ele chamou ela para conversar, ele a perdoou, e eles voltaram, estão juntos. E aí eles foram discutir a relação para entender o que tinha acontecido nesse processo todo para aquilo ter acontecido. E sabe o que foi? A falta de diálogo, a falta de atenção, a individualidade dentro do relacionamento matrimonial. Tudo isso levou aquela mulher a trair o marido. E ela fala assim: não justifica. Eu amava ele, eu amo ele, tanto é que eu não queria ir embora da casa, mas eu entendi, eu sei que ele estava certo, e eu tive que sair mesmo. Mas hoje eu estou muito feliz, porque o meu casamento foi restaurado. São coisas que acontecem, estão acontecendo. Para finalizar, irmãos, eu quero lançar um desafio para você. Na hora que terminar esse culto, vou dar essa sugestão. Eu quero que você vá até o espelho do seu banheiro, do seu quarto, e na hora que você chegar no espelho, você vai encontrar com uma pessoa do outro lado, e que você seja sincero com essa pessoa, que você possa pedir desculpa para ela, perdão para ela, e que você possa falar para ela assim: olha, eu vou mudar de vida por você, eu vou mudar de vida pela nossa família, eu vou mudar de vida pelos meus amigos, eu vou mudar de vida pela igreja, eu vou mudar de vida pelo próximo, e eu vou mudar de vida pelo sacrifício que fez na cruz do Calvário por mim e por toda a humanidade. Se você vai fazer isso, eu quero que você escreva assim: eu vou. Escreve aqui
Escreve aqui no Facebook, eu vou. A minha vida não vai ser mais a mesma.